Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo agora e quem não está também. Que Deus abençoe abundantemente. Deus abençoe abundantemente. Que o Espírito Santo venha te preencher e iluminar a sua cabeça, a sua mente, a fim de que você entenda a palavra de hoje. Deus abençoe a todos abundantemente. Que quando o Senhor Jesus, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ele quis dizer a abundância, né, a vida abundante, não é ter bens materiais, ter carro, ter coisas boas, né, os bens. Não, ele está falando dessa vida aí. Ele está falando a vida abundante é quando nós estamos aqui na terra em busca da salvação. A vida ela se torna abundante quando nós buscamos a salvação, quando nós conseguimos a entrada do reino de Deus. Essa é a vida abundante. A vida abundante não é ter bens materiais, não. Assim como muitos acham. A vida abundante é nós entrarmos no reino de Deus. Hoje é a nossa primeira live, né? Se chama o Despertar da Fé. Despertar da Fé, né? Vai ser uma live toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Cada segunda vai ter um tema diferente, né? E o nome é O Despertar da Fé. Despertar significa você acordar para alguma coisa, né? E assim é na fé. Muita gente ainda não acordou para a fé. Ou ela já teve e passou de ter, ou ela nunca teve essa fé em Deus, nunca despertou, né, a sua fé no Senhor Jesus. Por isso, toda segunda-feira, nosso objetivo é acordar você para a fé no Senhor Jesus. Porque Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entende? Ou seja, Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenham com abundância. Jesus disse isso, né? Porque Jesus, ninguém chega a Deus, ninguém conhece a Deus senão através do Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Entende? Ou seja, Jesus é o intermediador, né? Para você conhecer ao Deus de Israel, Deus de Abraão. Entende? Então toda segunda-feira irá, né, ter o programa, a playlist, o Despertar da Fé. De no mínimo uns 40, 50 minutos. Para você acordar a sua fé em Deus. Que seja um programa abençoado em nome do Senhor Jesus. Bom, o que eu quero falar para vocês hoje é que Deus olha para os justos e sinceros, né? Eu vou colocar agora para vocês as minhas anotações, né? O meu estudo que eu fiz para o vídeo de hoje. Bom, Deus olha para os justos, sinceros e retos. Porque se Deus for olhar para os nossos pecados, Ele não irá perdoar ninguém. Ele não vai aceitar ninguém no seu reino. E uma prova disso é no primeiro capítulo do livro de Jó. No primeiro versículo, diz do caráter de Jó. Vamos ler aqui, ó. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava-se do mal. Para você ver, se você continuar lendo, você vai ver que Jó era um homem rico, tinha bastante filhos, Jó tinha muitos filhos, muitos
animais, seu gado era de 7.000 ovelhas, etc. Mas para você ver que Deus poderia falar o quê? Dos bens materiais de Jó. Mas não. Deus olhou para o quê? Para o caráter de Jó. Que Jó era um homem que se desviava-se do mal, era temente a Deus e reto. Reto significa verdadeiro, justiça, né? Por isso que eu falo, Deus olha para os sinceros e retos. Porque se Deus for olhar por os nossos pecados, Ele não vai aceitar ninguém. Vai aceitar eu, não vai aceitar você. Por isso que Ele olha para a nossa sinceridade. Vamos continuar lendo, vamos continuar meditando na palavra de Deus. No versículo 2 já diz assim: E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, Jó teve 10 filhos, né? E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500, né, juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. Só depois que o Senhor Jesus, só depois que Deus foi olhar para os bens de Jó, né? Primeiro Deus falou do caráter. Primeiro Deus falou do caráter de Jó. No versículo 8 é muito legal, né? Que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Como eu falei, Deus não olha para os bens materiais. Ele poderia ter falado que Jó era um homem rico, etc. Mas não, quando Deus vai olhar para você, Ele vê a sua sinceridade, vê se você é justo, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, tá muito fácil de se ganhar dinheiro. Você ganha dinheiro com qualquer coisa quase hoje em dia. Mas você ganha dinheiro na verdade? Na justiça? Você ganha? Não, a maioria das pessoas ganha dinheiro falando mentira. Porque pra mim, fracasso é ter sucesso em uma coisa que te afasta de Deus. Fracasso é isso. Muitas pessoas ganham dinheiro falando mentira. Por exemplo, você vai numa loja, seja qualquer loja. Você pergunta para o vendedor, vendedora, esse produto aqui serve para quê? Ele é bom, tal? Você pergunta, né? E o vendedor vai falar: Não, esse aqui é o melhor produto que tem, top de linha, né? A melhor marca, etc. Ele mente até no preço, né? Mente do preço. Tá de 499 por R$ 200 por 199. Ele aumenta até o preço na hora, né? Porque ele tá falando bem do produto. Aí você compra, chega em casa, você chegou em casa e vai testar o produto, você vê que o produto não serve para nada. Você vê que o produto não serve para nada. Chega na sua casa, testa o produto e você fica até bravo, né? Paguei tão caro nisso. O vendedor mentiu, né? Para essa pessoa que comprou. Você acha, né? Você acha justo isso? A pessoa ganhou dinheiro no quê? Na mentira. Muitas pessoas ganham dinheiro na mentira, né? Mas quem nasce de Deus, que é um tema muito importante que eu vou falar ainda nessa live de hoje, quem nasce de Deus é justiça. É justiça. Na Bíblia diz: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. As pessoas falam mal, né, por trás. Aí quando chega na frente da pessoa é uma falsidade, conversa tal, mas você vai ver por trás, ixi, tá arrebentando a pessoa. Só falando mal.
Entende? É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Guarde essa dica. Voltando aqui para a nossa meditação no livro de Jó. Você já viu que Deus não olha para nossos bens, e sim para o nosso caráter. Entende? Em Mateus, capítulo 5, versículo 6, diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. E a justiça não é a justiça de tribunal, você vai resolver essas coisas, etc. Não é isso não que eu estou falando. Não é disso. Justiça é você ser justo, você fazer justiça. Não adianta você querer justiça se você não é justo. Por exemplo, uma pessoa bate em você. Bateu em você. Quem nasceu de Deus, quem é filho de Deus, quem tem Espírito Santo, normalmente essa pessoa não se vinga. Que o que mais vemos hoje é vingança, é a fome de vontade, fome de dinheiro, fome de reconhecimento. A pessoa tem sede de prazeres, admiração, e pouco vemos das pessoas falar da palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus ensinou que essa sede e fome, essa fome e sede, só trarão ansiedade e infelicidade. Como diz, né? Quando o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ele quis dizer sobre a abundância que a vida abundante é quando nós conseguimos a salvação. Entrar no reino de Deus. A vida abundante não é aquela vida rica, né? Pra você ver, Jó era um homem rico. Era um homem rico. Mas ele era o quê? Temente a Deus. Hoje em dia as pessoas acham que a vida delas irá mudar se elas tiverem muito dinheiro. E hoje em dia, quanto mais dinheiro você tem, mais pobre você fica. Como assim? Né? Você deve se perguntar. Quanto mais dinheiro você tem, mais pobre você fica. Você vai esquecendo de Deus pouco a pouco. Aí você vai ficando mais pobre. A pessoa rica de verdade é aquela pessoa que teme a Deus. Pessoa justa. Né? Isso mostra que Deus não olha para os bens materiais. Tanto que Jó era um homem rico, mas Deus não se atentou para isso. E sim por ele ser um homem que se desvia do mal e era um homem temente a Deus, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Fartos. Entende? Tem que ter fome e sede de justiça. Não adianta você querer justiça de Deus se você não faz justiça para os homens aqui na terra. Entende? Você deve saber, nós estamos numa época que eu quero falar aqui para vocês, uma época de festas, né? Fevereiro agora, né? Logo, logo chega uma festa satânica que atrapalha a vida de muitas pessoas, mesmo você odiando essa festa, de alguma forma ou outra você é afetado, né? Que é o carnaval. Por isso que eu falo para você aqui agora, não caia na cilada. Não caia na cilada. Carnaval, né? Já vem, né? Carne, carnaval. Entende? Carnaval significa uma despedida da carne. Um carnaval junta todos os seus inimigos contra um só. Junta o mundo, a carne e o diabo. Um ajudando o outro. E a carne que eu falo não é carne de picanha, não. Contra filé, etc. A carne é suas vontades. Quando você tem alguma vontade, algum sentimento no seu coração, aí já é a carne. Entende? Por isso nós temos nos vestir da armadura de Deus.
né? Eu falei aqui que mesmo você não gostando, você não sendo a favor do carnaval, de alguma forma ou outra você é afetado, né? Seja por barulho, não conseguir dormir, seja no trânsito, seja uma loja que não consegue ficar aberta por conta que acontecem muitos furtos, né? De alguma forma ou outra você é afetado. Por quê? O governo, né, brasileiro, o governo brasileiro, hospitais, né, eles sempre falam que não tem dinheiro, mas para essas festas aí, como carnaval, isso atrapalham, né, a vida de muitas pessoas. Como eu falei, seja no trânsito, numa loja, você não consegue dormir. Para isso aí, para atrapalhar as vidas da pessoa, eles têm um prazer. Por quê? Porque o diabo tá aí no meio. O diabo tá no meio. A vontade da carne tá no meio, né? Se botar uma fantasia e sair por aí fazendo suas vontades carnais. E o mundo também tá no meio. O mundo diz a respeito de as coisas mundanas. As coisas mundanas, né? Por exemplo, uma coisa mundana, um exemplo aqui de uma coisa mundana. É você beber bebida alcoólica, querer ter muitas roupas de marcas. A vontade da carne é tudo da sua vontade, não da vontade de Deus, né? E o diabo sempre está ali dando uma ajudinha a você se arrebentar ainda mais, entende? Por isso que aqui em Efésios, capítulo 6 de Efésios, né? Fala sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus. Ó, em Efésios 6, versículo 10. A armadura espiritual dos cristãos. Esse é o tema aqui, que é muito importante. Nós vamos ler aqui e meditar na palavra. A armadura espiritual dos cristãos. Bom, no versículo 10 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, onde tem um diabo ali tem o mundo, tem a carne. O diabo dá uma ajudinha, né, para você se arrebentar, como eu falei. Por isso, você tem que ter fome e sede de justiça, de verdade. Você dá graças a Deus. Nos últimos vídeos eu falei aí sobre blindar a sua fé, né? Um ponto muito importante é você dar graças a Deus. Outro ponto é você não olhar muitas informações. Às vezes você peca, aí você para pra pensar: nossa, mas por que eu pequei? Você vê alguma informação, o diabo deu um empurrãozinho para você cometer esse pecado e você caiu. Para você ver, né? O mundo diz para seguir no coração, mas na Bíblia fala, né? Tá em Jeremias: maldito é o coração. Maldito é o coração. Quando você, quando o seu coração está feliz, coração, diga a alma está feliz, você fica feliz. Quando você tem algum sentimento assim, carnal, você tem que saber, na sua mentalidade, não deixar isso te levar para um pecado. Vem a vontade carnal, o diabo dá um empurrãozinho, você tem que ser forte, tem que se vestir na armadura de Deus que nós vamos falar aqui agora, né? Vamos ler de novo aqui. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Carnaval é uma cilada, né? Carnaval é uma cilada. Ou você é aquela pessoa que não é a favor, é contra, não gosta, odeia, ou você é aquela pessoa neutra que pode cair tanto para um lado, tanto para o outro. Aquela pessoa, é feriado, então tá bom.
não sou nem a favor nem sou contra. Se for neutro, você pode cair tanto para um lado, tanto para o outro. Mais provável que você caia para o lado carnal, lado do diabo, lado do mundo. Mais provável que seja isso. E tem aquela pessoa que gosta, né? Que pula esse carnaval. Entende? E o mais carnavalesco de todos os tempos é o seu coração. Sabe por quê? Seu coração quer o quê? Prazer. Quando você está no carnaval, por exemplo, você bota a máscarazinha, né? Você quer fazer suas vontades carnais, sair por aí tendo prazeres, né? Isso aí vem da onde? Vem do seu coração. O coração te domina, né? Porque você não tem mentalidade, você não crê em Deus. Você entende? Isso que eu tô falando? Por isso que a palavra de Deus para nós fala para nós se revestirmos da armadura de Deus. Vamos continuar lendo a respeito, né, sobre isso. Já no versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Já no versículo 13 diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. No versículo 14 já diz assim, ó: estai, né, pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com verdade, e vestida a com justiça. Ou seja, a primeira armadura é a verdade. E a segunda é o quê? Justiça. Tinha acabado de falar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Fartos. Primeiro, verdade. Segundo, justiça. Entende? Já no versículo 15 diz assim: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Terceira proteção, terceira armadura de Deus é o evangelho da paz. Já vamos aqui no versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Entende? No quarto, você já vê que é o escudo da fé, né? Que é a armadura de Deus. E o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. No na quarta armadura de Deus é o escudo da fé. Na quinta é o capacete da salvação. E a sexta é a espada do Espírito. Vou ler de novo aqui do versículo 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é o quinto, né? Quinta armadura de Deus. E a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. No versículo 18, diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Jesus diz: vigiai, né, e orai, para que não entreis em tentação. Sempre falo isso. Orar é importante, mas vigiar mais ainda, para que sua oração seja ouvida pelo Senhor Jesus, né? Porque não adianta você fazer as coisas, não adianta você orar, dar seu dízimo, primícia, etc. Se você tem
alguma cobiça, alguma mágoa, ódio, raiva por alguém, e quem causa isso é o próprio coração, né? Se você tem alguma cobiça, mágoa, raiva, ódio, a sua oração não vai perder seu tempo, que Deus não vai te ouvir. Deus não vai te ouvir. Portanto, vigiai e orai. Jesus fala primeiro, vigiai, né? E orai. Entende? Ou seja, aqui, né, as 7 armaduras de Deus, que a primeira é a verdade, a segunda, justiça, o evangelho da paz, a terceira, né, o escudo da fé, na quinta, o capacete da salvação, a penúltima, né, que é a espada do Espírito, palavra de Deus, e a 7 é oração e súplica e vigilância no Espírito. Entende? Você tem que se revestir da armadura de Deus, para que não entreis em quê? Em tentação. Bom, mas dando uma aprofundada, né, sobre o mundo, no 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao versículo 17, que o tema é Não ameis o mundo, diz assim, ó: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando você não coloca, né, Deus em primeiro lugar, você dá espaço para quem na sua vida? O diabo. É Deus em primeiro lugar. Se não tiver Deus em primeiro lugar, você vai se arrebentar. Vai se arrebentar. Vai ficar perdido. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Se Deus não está em primeiro lugar, você é um perdido. Entende? É Deus em primeiro lugar e você em segundo. Entende? Porque, sabe por que você é em segundo? Quando, por exemplo, você ouviu, alguém falou da palavra de Deus para você, quem tem a decisão de seguir e crer no Senhor Jesus é quem? É você, é na sua mentalidade. É na sua mentalidade. Por isso você tem que crer em Deus e em si mesmo. Entende? Porque quando você não coloca Deus em primeiro lugar, você dá espaço para o diabo. E aí sua fé... Já no versículo 16 diz assim: Porque tudo que há no mundo há concupiscência... Desculpa, porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Vou ler de novo esses 3 versículos. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para o quê? Para sempre. Como eu disse, quando é da sua vontade, nada dá certo. Quando a sua vontade é o quê? A carne. É a carne. Entende? Aí entra a questão do mundo, né? Que é as coisas mundanas. E aí o diabo tá ali para dar o quê? Um empurrãozinho. O diabo dá um empurrãozinho para ajudar você a pecar. Que o diabo ele vai sugerindo. O diabo ele não tem o poder de você fazer você pecar. O diabo ele sugere na sua mente. Como eu falei, quem tem o Espírito Santo vai ser tentado. Jesus foi tentado por quê? Porque ele é o Senhor Jesus. Porque ele é o Senhor Jesus. Por isso ele foi tentado. Por que o diabo vai tentar uma pessoa que já é dele? Não faz sentido. Ele vai tentar a pessoa que é filho de Deus, que tem Espírito Santo. Entende? Nós vamos falar daqui a pouco dos filhos de Deus, né? Do nascer de Deus.
Portanto, é muito legal que em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17, muito legal para você se fortalecer ainda mais contra as ciladas do mundo, as ciladas do diabo, as ciladas da carne, né? Ainda mais nessa época, né? Nessa época. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não dê espaço para as coisas mundanas. Às vezes, quando você vai perceber, você está quase entrando ali na tentação. Você tem que resistir sobre essas tentações. Quando vem a tentação, sabe o que você faz? Dá graças a Deus. Quando vem a tentação, quando o diabo coloca alguma coisa ruim na minha mente, eu louvo o Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Ele. E é assim que você tem que fazer. Dá graças a Deus por tudo. Blinde sua fé em Deus. Dê graças a Deus por tudo. E veja o poder da fé. Que eu quero falar para vocês aqui. Em 1 capítulo 5. Nós vamos meditar aqui agora do versículo 1 ao versículo 5 de 1 capítulo 5. Que o tema aqui é o amor de Deus. Já no versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o que gerou também ama ao que dele é nascido. Ou seja, sabe o significado da palavra crer? Eu já falei isso aqui no canal, mas agora eu vou me aprofundar ainda mais sobre isso para que você entenda o nascer de Deus. Crer significa você amar, confiar, entregar a sua vida em uma coisa que você não sente, você não vê. Por exemplo, se eu for perguntar para alguma pessoa, está sentindo a presença de Deus? Ela vai falar que sim, né, normalmente. Mas eu não sinto a presença de Deus. Eu não sinto. Eu não vejo Deus. Só Moisés conseguiu ver a mão, mas ninguém viu a Deus. Entende? Eu não vejo, eu não sinto, mas eu tenho certeza que Deus está conosco. Deus está com todos nós. Deus está com você aí agora, porque Jesus disse: na onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Jesus está aqui com nós agora. Amém? Jesus está com nós agora. Essa é a fé que você tem que ter. Você tem que ter certeza. Tenho certeza que Deus está aqui do meu lado agora. Deus está com você agora. Não importa se tem 1, 2 pessoas vendo aqui agora, ouvindo essa palavra poderosa, que é a palavra mais poderosa do mundo. A palavra mais poderosa de todos os tempos, que é a palavra do Senhor Jesus. Palavra de Deus. Entende? Essa é a fé que você tem que ter. Você tem que ter certeza que Deus está aqui. Na onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome de Senhor Jesus, Ele estará conosco. Amém? Então, todo aquele que crê, você já entendeu que é crer, né? Amar, confiar, né? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Já no versículo 2, diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Isso aqui é muito legal, muito forte, né? Porque para as pessoas que é do mundo, as pessoas que não creem no Senhor Jesus, é difícil. Jesus falou nisso, né? O caminho que conduz para a vida eterna, a porta é o quê? É estreita. Por isso que as pessoas preferem andar no pecado, para elas é mais prazeroso. E você entende que essas pessoas, eles têm um prazer momentâneo. Em um momento ali ela está feliz, né? Quando está numa balada, bebendo, etc. Ela está feliz naquele momento. Mas ela chega em casa, quando está só ela,
ela vê o vazio dentro dela. Você entende? Mas a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que nasceu de Deus, essa pessoa, ela não tem tristeza. É 24 horas por dia, uns pensamentos elevados ao céu, em busca da salvação. Essa pessoa não tem tristeza. Quando a tristeza vem, quando a tentação vem, é dar graças a Deus e louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. Entende? É prazeroso para as pessoas mundanas, né? O prazer momentâneo para elas é bom, né? Como eu dei o exemplo do carnaval, né? Um prazer momentâneo, vontade da carne, despedida da carne, né? Você entende? Por isso que diz assim, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Para a pessoa que nasceu de Deus, o mandamento não é pesado. Não é pesado. Entende? Aí já no versículo 4, que é muito legal, né? Muito legal mesmo. Porque todo que é nascido de Deus vence o quê? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É a nossa fé. A nossa crença no Senhor Jesus que vence o mundo. Vencer o mundo significa você não ter vontade de fazer as coisas mundanas. Você não ter prazer, não gostar de ter o prazer momentâneo. É uma honra, é uma glória estar na presença do Senhor Jesus Cristo. No versículo 5 diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ou seja, a vitória da fé é essa, né? Que crê, que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Eu volto a lhe dizer aqui, né? Você pode ter as maiores bênçãos possíveis. Pode ter tudo, carro, moto, etc. Mas se você não nascer de Deus, você é um morto-vivo. Está perdido, sem caminho algum. Está perdido, está igual um bêbado. Vai para um lado, para o outro, sem destino algum, até que cai. De uma vez. Não é assim? Não é assim um cachaceiro, um bêbado? Tal? Assim essa pessoa, ela não pode nem ter bebido bebida alcoólica, mas ela já está perdida. A mente dela está totalmente perdida. É assim a pessoa que não nasceu de Deus. Ela tem os prazeres dela, né? Momentâneo. Prazer momentâneo. Mas o melhor caminho é seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Neste caminho é 24 horas por dia você vai estar feliz. Quem tem Espírito Santo não fica triste. Não existe a palavra tristeza. Tristeza pode vir, mas ela vai cair. Desânimo vai cair. Vem a tentação, dá graças a Deus e louve o nome do Senhor Jesus. Entende? Ou seja, o que fica de ensinamento para você hoje é que na palavra de Deus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você aprendeu, né? Palavra do Senhor. Você viu quanto é poderosa. Uma coisa muito importante é o seguinte: o diabo, ele não se preocupa quando você vai para a igreja. Porque para a igreja, você pode sair de lá e não ter prestado atenção em nada, né? Você pode estar lá no local, mas sua cabeça está em outro mundo, né? Aí o diabo não vai se preocupar. Mas quando você ouve a verdade, quando você entende, vixe, o diabo ele vai te perseguir, vai tentar tirar você da presença de Deus. Por isso, faça justiça, né? Seja justo para querer justiça. Seja verdadeiro. Falou da verdade é o quê?
Deus. Falou da mentira é o quê? Diabo. Se tem uma coisa que o diabo é pai, é da mentira. Falou da verdade do Senhor Jesus. Falou da mentira do mal. A terceira armadura de Deus é o evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E o vigiar e orar, né? Vigie sua vida. Vigie o que você está fazendo. Vigie com quem você anda. Quando nós nascemos de Deus, nós perdemos bastantes amizades. Perdemos. Que a maioria, né, dos amigos, eles querem... Dos amigos que você tinha, eles queriam prazer momentâneo, né? E você tem que acabar, né, com essa amizade. Tô falando pra você ficar com raiva, etc. Fale do evangelho para essa pessoa, né? Você não é obrigado a conviver com ninguém. Mas você não pode ter raiva, mágoa, ódio, etc. O mundo diz para seguir o coração. Mas Jesus falou que maldito é o coração. Não queira prazeres. Não queira conforto. No conforto, você está morto. No confronto, você está vivo. Eu prefiro estar no confronto vivo do que morto no conforto. As pessoas vivem para ter uma vida confortável. Entende? Mas não. Não é assim, não. Essa vida aí tá cheia de prazeres. E esses prazeres vêm do quê? Vêm do mundo, da carne, do diabo. O diabo dá um empurrãozinho para você pecar. Ele vai sugerindo. Quem decide é você. Quem decide está na sua cabeça. Você ouviu da verdade, né? E quem decide se você vai crer no Senhor Jesus é você. Entende? Tem pessoas que têm medo. Muito importante falar isso. Tem pessoas que têm medo do diabo. Ela vai, pega a Bíblia, aí ela vê: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela fala amém, amém. Aí ela pega lá e vê: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas não me atingirá, mas não chegará a mim. Ela fala amém, amém, graças a Deus, né? Aí ela abre a Bíblia e vê: quem anda na mentira vai pro inferno. A pessoa não gosta, né? Ela tem medo, ela tem medo do diabo. Bom, para não lhe faltar nada, né? Como diz na palavra de Deus, o Senhor é meu pastor e nada faltará. Para não lhe faltar nada, você tem que crer. Primeiramente, você tem que crer, né? Para nada chegar ao teu lado, para nada te atingir, você tem que crer, amar. Não espere sentir nada. Não espere algo em troca. Uma coisa que eu falei aí no último vídeo, que saiu no canal, se eu não me engano. Acho que foi no último vídeo. De Caim e Abel, da oferta, né? Que Caim trouxe lá do seu fruto uma oferta para Deus, mas no fundo ele queria algo em troca, ele queria sentir. Mas Abel não, Abel foi no fundo do seu coração, ele não queria nada em troca. E é assim que você tem que ser. Nasça de Deus e seja justo para querer justiça. Eu espero que todos tenham compreendido a palavra de hoje. Todos tenham compreendido a palavra de Deus. E até o próximo vídeo. Amém. Graças a Deus.